bom dia para todos, bom dia para todas. O meu nome é Heloísa, eu sou enfermeira, trabalhadora da saúde mental. Estou tendo o prazer de estar aqui nesse 13º Encontro Catarinense de Saúde Mental, para uma mesa que nos parece extremamente oportuna, em especial nesse difícil momento da vida brasileira, agravada pela questão da pandemia, né, que nos impediu de estarmos pessoalmente juntos, podermos nos ver, nos abraçar, mas, por outro lado, nos oportunizando estar juntos através da tecnologia, que nos permite conversar sobre os mais diversos temas, sobre a questão da saúde mental, da atenção psicossocial no Brasil, na sua história e nesse momento. A nossa mesa, o nosso colóquio, é o colóquio de número 1, que vai falar sobre as políticas de saúde mental para crianças e adolescentes, né? Um tema extremamente relevante, preocupante, e nós vamos ter o prazer de ter conosco nessa mesa 3 profissionais que trabalham diretamente com a questão das políticas públicas de saúde mental para crianças e adolescentes. A nossa primeira palestrante é a professora Cristina Oliveira, que é escritora, com atuação integrada em ações sociais, com foco na área da educação e da saúde mental. É voluntária em diversas associações, é presidente da Abrata, integrante da comunidade de Fala, Contando Histórias, de 2015 a 2016. Desde 2012, a Cristina trabalha com sites infantis, com histórias infantis, com conteúdo ficcional, através do lúdico, acolhendo e dando suporte às crianças. Em 2016, trabalhou no desenvolvimento de uma metodologia socioeducativa com a integração do site com atividades escolares. E em 2001, a Cristina lançou um livro, né? Sou Mais do que a Minha Doença, Sonhos, Desafios e Superação. É comentarista da rádio New Ways, Saúde Mental em Foco, e há um lançamento, me parece, previsto no site, focado com apoio e acolhimento à questão da saúde mental das crianças. Essa é a nossa primeira palestrante. A nossa segunda palestrante é a Lucileia Pereira, que é psicóloga, que trabalha na Secretaria Estadual de Saúde, no Núcleo de Saúde Mental, é técnica em Gestão e Promoção de Saúde, servidora efetiva desta secretaria desde 2011, lotada desde maio de 2021 na atenção primária, no Núcleo de Saúde Mental, é licenciada em Psicologia pela Universidade Católica Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, tem mestrado em Serviço Social pela PUC, cuja dissertação tratou da juventude, participação e direitos, um olhar para as percepções dos jovens do Rio de Janeiro. Atuou como pesquisadora no Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Infância e Adolescência, tem especialização em Psicologia e Saúde Mental Coletiva e especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. É membro do Grupo de Estudos Ana Arendt, da PUC do Rio, desde 2007. E a promotora Luísa de Marilac, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, desde 1996, é titular da 4ª Promotoria de Justiça Civil e Defesa dos Interesses Individuais e Indisponíveis, Difusos e Coletivos da Infância e Juventude, é conselheira do Conselho Nacional dos Direitos Humanos na gestão 2018-2020, como titular, e na gestão de 2020-2022 como suplente, onde integra as comissões permanentes dos direitos humanos, da população em situação de rua, do direito humano à alimentação adequada. É mestre em Direito pela Universidade de Brasília e autora do livro O Direito entre Togas, Capas e Anéis, editado por Núria Fabris. Essas são as nossas 3 palestrantes de hoje. Nós vamos iniciar, então, as nossas atividades
com a apresentação da Lucileia, que vai abordar como está constituída a rede de atenção psicossocial no estado de Santa Catarina. Né? Bem-vinda a todas, bem-vindo a todos, né? E estamos, então, agora, nos próximos 15 minutos com a Lucileia. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a psicóloga Lucileia, estou representando o Núcleo de Saúde Mental do estado de Santa Catarina hoje aqui. Eu estou aqui no núcleo lotada aqui desde maio desse ano, então eu peguei essa apresentação aqui do núcleo porque realmente eu não domino todas as atribuições desse núcleo, né? Mas o núcleo compete ao núcleo implementar e dar suporte à saúde mental aqui no estado de Santa Catarina. A estruturação desse núcleo está mudando aqui na SES, a gente ainda não sabe como vai ficar. Bom, está aparecendo aí, então, agora, né? Essa aí é a nossa equipe técnica, a Eloana é a nossa coordenadora do núcleo, né? A Marina é a coordenadora da rede de atenção psicossocial aqui em Santa Catarina, e ali embaixo a equipe técnica, né? Temos o enfermeiro Marcelo, a enfermeira Jaqueline, temos uma estagiária também de psicologia, e essas são as pessoas que compõem o núcleo, né, para dar conta de toda a política de saúde mental aqui no estado. Pode passar, Jorge, obrigada. Então, essa é a composição da rede de atenção psicossocial, né, que é a rede de assistência, a RAPS, ela foi instituída pela portaria 3088 de 2011, que previa a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Depois nós temos ali a resolução número 32, de 14 de dezembro de 2017, que estabelece as diretrizes para o fortalecimento da RAPS, a portaria 3.588, de 21 de dezembro de 2017, que altera as portarias de consolidação, número 3 e número 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a rede de atenção e outras providências. Pode passar, Jorge. Então, aqui a gente tem aí uma composição, né, do que é a RAPS, essa rede de atenção em saúde mental, né? Nós temos ali os leitos de saúde mental em hospital geral, nós temos ali as comunidades terapêuticas, unidade básica de saúde, temos o CAPS, temos as STRs, temos a UPA, unidade de acolhimento, rede de urgência e emergência. Então, esse seria o ideal da RAPS, né? Esses dispositivos conectados entre si. Mais à frente, a gente vai ver que ainda não conseguimos, né, fazer essa articulação como se deseja. Pode passar, Jorge. Então, a atenção básica, ela é composta pela unidade básica de saúde, o núcleo ampliado de saúde da família, consultório de rua, atenção residencial de caráter provisório, centro de convivência e cultura, e a atenção psicossocial estratégica, o centro de atenção psicossocial nas diversas modalidades, que é o CAPS, né? Nós temos vários tipos de CAPS, mais para frente a gente vai ver. Atenção à urgência e emergência, que é, né, o SAMU, a sala de estabilização, a UPA 24 horas, as portas hospitalares de atenção à urgência, pronto-socorro e unidade básica de saúde, a atenção residencial de caráter transitório, unidade de acolhimento, serviço de atenção em regime residencial, atenção hospitalar, enfermaria especializada no hospital geral, serviço hospitalar de referência para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do álcool e outras drogas. Estratégias de desinstitucionalização, serviços residenciais terapêuticos, programa de volta para casa, estratégia de reabilitação psicossocial, iniciativa de geração de trabalho e renda, empreendimento social e cooperativas sociais. Eu estou dando para vocês um panorama da RAPS, mas nem todos esses dispositivos que a gente vê aqui atendem a criança e adolescente. Mais para frente a gente vai ver. Por favor, pode passar. Atenção básica em saúde tem os pontos de atenção, que é a unidade básica, a equipe de atenção básica para populações em situações específicas, consultório na rua, equipe de apoio aos servidores
aos serviços do componente de atenção residencial de caráter transitório, a gente já viu isso lá atrás, né? Então, podemos passar. E a rede de atenção psicossocial, atenção de urgência e emergência, como eu falei lá atrás, né? Pode passar também. E a rede de atenção psicossocial, né? Aqui como os pontos de atenção, que é a unidade de atendimento adulto em Joinville e Chapecó, né, que a partir de 200 mil habitantes por macro-região, a gente tem, então, essa unidade aí, né? E a infanto-juvenil, que é o número de habitantes entre 10 a 19 anos, né? O serviço de atenção em regime residencial, tá. Ok, pode passar. Atenção hospitalar, né? Leitos de psiquiatria em hospital geral, parâmetros mínimos, 1 leito para cada 8 mil habitantes, leito de saúde mental em hospital geral, serviço de hospital de referência, pode passar. Aqui a atenção hospitalar, os pontos de atenção, né, que a gente tem, o CRT ali em Joinville, a depender do número de municípios que receberam alta após menos 2 anos de internação ininterrupta e hospital psiquiátrico ou de custódia. Então, essa é uma prerrogativa, né, mas aqui a gente está falando também de paciente adulto. Estratégia de reabilitação psicossocial, cooperativas sociais, empreendimentos solidários, iniciativas de trabalho e renda. Aí, para que isso aconteça, tem que ter CAPS. Pode passar. Então, aqui a portaria número 224, de 29 de janeiro de 92, que ela vai falar dos leitos de psiquiatria em hospital geral, né? Leitos ou unidades psiquiátricas em hospitais gerais, 10%, no máximo 30 leitos. Então, tem que ter avaliação médica, psicológica e social, atendimento individual medicamentoso, psicoterapia breve, terapia ocupacional, dentre outros. Atendimento grupal, grupo operativo, psicoterapia em grupo, atividades socioterápicas, abordagem à família, orientação sobre diagnóstico, programa de tratamento, auto-hospitalar e continuidade do tratamento, aí no caso, no CAPS. Recursos humanos, equipe técnica mínima, um médico, um psiquiatra ou clínico, um enfermeiro, 2 profissionais de nível superior, psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional, profissionais de nível médio também, e tem financiamento para isso. Pode passar. A portaria 148, de 31 de janeiro de 2012, essa portaria, ela vai falar de leitos de saúde mental e hospitais gerais com 15%, no máximo 30 leitos, e aí a equipe técnica muda um pouco, como vocês estão vendo ali, né? De 8 a 10 leitos, a equipe técnica são 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem, 2 profissionais de saúde mental de nível superior e um médico clínico. De 11 a 20 leitos, a equipe técnica são 4 técnicos ou auxiliares de enfermagem, um enfermeiro por turno, 2 profissionais de saúde mental de nível superior e um médico, preferencialmente psiquiatra. De 21 a 30 leitos, a equipe mínima são 6 técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno, um enfermeiro por turno, 3 profissionais de saúde mental de nível superior, um médico clínico e um psiquiatra. Pode passar. Na rede de atenção psicossocial em Santa Catarina, nós temos de capacidade instalada. Temos 20 CAPs microrregionais, né? Esses CAPs microrregionais, eles são de financiamento do Estado, tá? O Estado também oferece o subsídio mensal para manter esses CAPs, né? Eles estão atendendo 64 municípios, porque assim, são municípios que fazem pactuação um com o outro, porque não tem população mínima para ter um CAPs tipo 1, então eles fazem pactuação, juntam-se para ter esse CAPS microrregional. Então, são 20 instalados e atendem 64 municípios. O CAPS 1, nós temos 46 CAPS 1, CAPS 2, 15, CAPS 3, 2, CAPS AD, 13, CAPS 1, 9, CAPS AD 3, 2, e o total de CAPS habilitados pelo Ministério da Saúde, hoje, em Santa Catarina, são 107 CAPS. CAPS em funcionamento em processo de habilitação no Ministério da Saúde, São José, CAPS 1, Porto Belo, CAPS 1, Guaramirim, CAPS 1, são um total de 3 CAPS.
no momento, a inscrição para credenciamento de CAPES no Ministério da Saúde, na plataforma do SAIPSI, ela está fechada. Então, por isso, nós temos vários pedidos, né, de abertura de CAPES, mas o financiamento não está acontecendo nesse momento. Pode passar, por favor. A rede hospitalar, nós temos 23 hospitais gerais com 348 leitos em saúde mental, psiquiatria. Então, agora vamos ver como que isso funciona, né? Nós temos um hospital especializado em psiquiatria, com 160 leitos, que é o IPQ, todos conhecem, né? Aqui em Santa Catarina. Um hospital infantil com 14 leitos psiquiátricos, infanto-juvenil, então é isso aí que atende a nossa população infanto-juvenil, que é o Hospital Gesser Amarante, e mais 20 leitos psiquiátricos não estão ainda habilitados, né, que eles já estão no par, mas ainda não foram habilitados, que são 20 leitos infanto-juvenil com abertura prevista para julho de 2001, não saiu ainda do papel. Podemos passar. Serviços residenciais terapêuticos, isso não atende, né, a criança e o adolescente. Então, a gente tem aí um em Criciúma, um em Monte Castelo, 2 em Joinville, total de 3. Em funcionamento, sem habilitação do Ministério da Saúde, nós temos um em Lages. Unidades de acolhimento, tem uma em Chapecó, uma em Joinville, total de 2. Equipes de saúde mental, a mente, isso aí, elas estão em processo regulatório, elas ainda não estão funcionando, né? Nós temos ali com solicitação à coordenação, temos o projeto em São José para uma, Monte Castelo uma, Jaguaruna uma, Araranguá uma, Fraiburgo uma, e total de 5, por enquanto, né? Ontem mesmo nós tivemos uma capacitação para isso, né? E existem muitos pedidos, mas ainda não temos nenhuma em funcionamento. Pode passar. Comunidades terapêuticas do projeto Reviver da FAPESC, né, hoje contratualizada, nós temos 73 comunidades terapêuticas com a SES, disponibilizando cerca de 730 vagas aos municípios. Aqui vale esclarecer que a comunidade terapêutica, ela não é um dispositivo da saúde, né, ela é da Secretaria de Cidadania e Justiça. No entanto, nós estamos em vias de aprovar um regimento, já que as comunidades terapêuticas têm atendido, né, uma demanda da saúde, então não está regulamentado ainda, mas é um novo regimento para que tenha-se um mínimo ali de atendimento exigido pela saúde, né? A princípio é isso. Pode passar. Ações de competência da Coordenação Estadual de Saúde Mental, articular com outros setores como educação, assistência social, justiça e cidadania, Ministério Público, Poder Judiciário, Segurança Pública e outros. Aqui vale dizer que a gente acaba tendo que atender muitas demandas do Ministério Público, né, da Justiça, como internações compulsórias, e mais para frente a gente vai falar um pouco disso. Então, uma outra coisa é coordenar, participar de comissões, grupos, conselhos e outros relacionados com a atenção psicossocial, Conselho Estadual de Entorpecentes, o CONEM, Câmara Técnica de Gestão da SES, Comissão de Saúde Mental do Conselho de Saúde do Estado, Grupo de Trabalho de Violência, né? Esse grupo de trabalho, no momento, ele está em parceria com a educação, né? A gente tem feito oficinas e para esse ano que vem tem bastante coisa prevista nesse sentido, né, para combater a violência. Suporte às populações específicas, como população indígena, pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, pessoas em situação de rua em conjunto com o núcleo de equidades. Porque os adolescentes em conflito com a lei, que estão no regime socioeducativo, eles estão com esse núcleo de equidade, né? Nesse ano foi regulamentada uma nota técnica de como atender os adolescentes que fazem tentativa de suicídio ou dentro, né, das unidades socioeducativas. Lá existe uma equipe de saúde mental, e como articular isso com a rede de atenção psicossocial, que é uma coisa que no papel está muito bonito, né, mas na prática nem sempre funciona. Pode passar. Objetivos gerais da rede é ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral,
promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidade decorrentes do uso de álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção, garantir a articulação e integração dos pontos de atenção nas redes de saúde do território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências. Pode passar. Ações que a SES está realizando na área de prevenção ao uso e ao abuso de SPA, Política Hospitalar de Santa Catarina. Aumento dos leitos psiquiátricos de saúde mental para desintoxicação, o PSE, Programa Saúde na Escola, Programa Intersetorial Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Pode passar. Outras ações que a gente faz são web palestras com telesaúde, cursos com a DEPS, que é a Diretoria de Educação Primária e Saúde, a Escola de Saúde Pública, né? Enfim, a gente está com todo mundo aí. Pode passar. Tem mais alguma coisa, Jorge? Ok. Os pontos críticos, né? A gente tem deficiência em leitos para a população infanto-juvenil, como já falei lá atrás, concentração de leitos em algumas regiões e outras sem cobertura nenhuma, grande demanda de processos judiciais determinando internação, falta de qualificação em alguns hospitais existentes, hospitais gerais não respeitando a deliberação 181 de 2017 e não atendendo a partir de 15 anos, demora na habilitação dos serviços novos por parte do Ministério da Saúde, dificuldade no monitoramento por parte da SES, dificuldade na regulação dos leitos psiquiátricos, saúde mental e comunidade terapêutica, dificuldades de atendimento de casos em leitos em hospital geral, agitação psicomotora, heteroagressividade, complexidade do caso, ou seja, às vezes o hospital ainda, né, se recusa a atender. Pode passar. Isso aqui eu só trouxe para vocês assim um panorama, né, de coisas que a gente está fazendo aqui. Eu vou só resumir, né? Devido à pandemia, muitas ações aqui elas deveriam ser feitas presencialmente nos municípios, infelizmente não tem sido possível, né? Mas a gente tentou realizar esse diagnóstico situacional das macro-regionais. Isso foi feito, né, esse ano, a gente conseguiu fazer, e depois disso, elaborar e monitorar os planos de ações regionais na macro-região, onde será implantada a linha de cuidado de saúde mental. A gente tem tido muitas lives sobre isso, né, a capacitação, infelizmente, né, a gente usa esse termo capacitação, eu não gosto muito, mas algumas unidades de saúde ainda, ou quase todas, né, têm uma resistência de atender o usuário da saúde mental, e às vezes não sabe mesmo como fazer isso, né? Então, ontem ainda, a nossa colega aqui, coordenadora da RAPS, a Marina, estava dando uma capacitação sobre esse tema, né? Então, isso vem acontecendo desde maio, né? E realizar a formação de tutores regionais e municipais para qualificar a assistência em saúde mental aos usuários agudos e crônicos, né? Isso é uma coisa que a gente tem tentado utilizar essa proposta da planificação, do Planifica, né, da atenção à saúde nas macro-regiões selecionadas e articulação com a DEPS para implantação pela Educa Saúde, outra plataforma. Isso também está acontecendo, mas assim, não como a gente gostaria, né, mais rápido e tal. Então, a capacitação é em cima do MGAP, da linha de cuidado de saúde mental que está sendo construída, né? Ela já existe, mas ela está sendo atualizada. Pode passar, por favor. Aqui, adaptar o instrumento de estratificação de risco, monitoramento e avaliação da atenção e saúde mental, o MGAP, além de padronizar a comunicação entre equipes de serviços, ações preventivas, rastreamento e gerenciamento de transtorno mental, né? Isso aí, a gente quer utilizar a proposta da planificação também, como já foi dito lá atrás. Instrumentalizar e apoiar os municípios para a implantação do plano de enfrentamento ao suicídio. Isso também vem acontecendo agora em parceria com a OPAS, a gente está
concluindo o projeto que iniciou em 2017 e ele ficou um ano interrompido por conta da pandemia, né? Esse projeto ele está acontecendo lá na região do Meio Oeste Serra, né? E agora tem umas ações previstas até o final do ano, né? Já estão acontecendo, como eu disse, em parceria com a OPAS. Incentivar a implantação e ampliação dos serviços da rede de atenção psicossocial e saúde mental na APS. Isso aqui é uma coisa que a gente colocou ali até julho de 2021, né? Infelizmente, isso aí é uma coisa que não foi possível acontecer dessa forma. É uma ação que a gente tem que tá acontecendo sempre, tem que estar acontecendo sempre. Então, ela está na nossa linha de cuidado, né? Sempre. Pode continuar. A atualização e divulgação da nota técnica 1 de 2020 do Núcleo de Saúde Mental referente à saúde mental na atenção primária à saúde, né? Publicizar na página da SES por meios digitais. Isso foi feito, esses documentos todos estão lá na página da Secretaria. Webinário Cuidados para os Profissionais de Saúde da Atenção Primária à Saúde no contexto da pandemia de Covid. Isso também, né, aconteceu. Nós tínhamos um grupo permanente, né, de atendimento às macro-regiões sobre a Covid. Ele agora não está acontecendo mais. Atualizar os planos de ação macro para a saúde mental. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo através de webconferências e reuniões com o grupo de trabalho. Pode passar. Então, gente, é isso. Eu agradeço a vocês. Aqui está o contato do Núcleo de Saúde Mental, né? Os nossos e-mails aí, o nosso telefone. A gente está sempre atendendo todo o estado, né? Na medida do possível, a gente responde no dia mesmo, né? Por prioridade, todas as demandas que chegam para nós. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Lucileia, pela tua apresentação. Nós passamos, então, agora para a apresentação da professora Cristina, né, com a sua abordagem às questões da criança e adolescente. Fique à vontade, Cristina. Olá a todos, vou compartilhar aqui a tela, só um instantinho. Começo a minha apresentação, eu estou muito feliz de estar aqui, muito honrada, e falar para vocês que a minha apresentação é um pouquinho diferente, não são só as histórias. Se nós temos a Lucileia, que nos deu um apanhado geral sobre a questão da situação dos CAPs e do atendimento de saúde de Santa Catarina, nós vamos ter a Luísa, que vai nos falar sobre as questões jurídicas. Eu vou estar apresentando um outro lado, o outro olhar. Então, saia um pouquinho do quadradinho da caixinha e me acompanhem aqui para a gente ver o que vai ser, né? Então, nas políticas de saúde mental para criança e adolescente, eu tenho esse outro olhar. Qual é o primeiro contato dessas crianças quando chegam nesses espaços de cuidado, né? O que a gente pode ter? Eu estava desenvolvendo junto à saúde mental essa experiência, que eu vou contar para vocês que eu já tive nas escolas, aí a pandemia interrompeu. Então, mas eu acho que vai dar para vocês terem esse outro olhar que eu queria passar para vocês. Vejam só, as minhas apresentações são coloridas. Em 2012, eu criei o site Histórias Diferentes. Elas têm umas histórias que relatam as situações do cotidiano, mas sobre o olhar infantil, com foco nas percepções, nos sentimentos, nos desafios que muitas vezes os adultos não percebem. Imagine no local de atendimento, né? Mas que tem uma dimensão enorme para a criança. O medo dela é maior, o susto é maior, o desconhecido apavora muito, né? E a dificuldade enorme de expressar os sentimentos, que muitas vezes sai uma expressão com raiva, ódio, né? Então, é uma coisa complicada. Para poder falar sobre as histórias diferentes, eu tenho que contar para vocês, que acho que é indispensável, qual é a história por detrás dessas histórias diferentes. Há uma história, uma trajetória aí, né? De uma criança que sempre se sentiu estranha,
tipo um ET. Eu sempre achei que eu fui adotada. E eram os contos de fada que o meu pai lia que suavizavam meus medos e as minhas inquietações. Nessa trajetória, há uma quebra muito forte de comportamento. A criança que tinha puro medo, na adolescência virou uma militante enraivecida. E eu fui convivendo com esses altos e baixos de muito medo, muita raiva, muito destempero, até os 44 anos, quando eu tive o diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Se o diagnóstico de saúde mental assusta, por outro caso, alivia. Eu consegui entender que eu não era um ET, eu tinha alguma coisa com que lidar, com que entender e com que descobrir como seguir adiante. E ser professora primária que fui, mãe, e com uma história dessas de vida intensa, um carrossel, uma vai e volta danado, né? E foi isso que determinou a forma que eu encaro o desafio de uma saúde mental a ser tratada e convivida, né? Eu digo para vocês que eu enfrento meus demônios internos, que hoje tem nome, né, que é o transtorno bipolar, através da informação e das ações coletivas, né? Eu tive 12 anos na Abrata, que é a associação que está aí, que trabalha com os transtornos afetivos, que é bipolaridade e depressão, e depois na comunidade de fala. Foram essas duas atividades intensas de voluntariado e de comprometimento que me fez ter um outro olhar. Na Abrata, eu adquiri a autoestima, eu voltei a ser a Cristina que ficou travada quando eu tive as minhas crises de depressão, trancada em casa, foi uma coisa muito forte. Eu voltei a ser gente na Abrata, a trabalhar junto com as pessoas iguais. Já na comunidade de fala tem um sentido diferenciado. Eu aprendi a ser sujeito da minha própria história, a seguir adiante. Então foram essas duas experiências muito intensas que me fortaleceram para seguir adiante nas ações coletivas de superação. Foi aí que em 2012, depois de sair da Abrata, de ter sido presidente da organização, eu criei esse site que eu falei para vocês, que acolhe e apoia as crianças, né? Que, como eu, se sentem, com certeza se sentem desajustadas. Eu tenho esse olhar desse desajuste, né? O meu pai era dentista e eu me lembro de, no consultório lá dele, na sala de espera, eu ter feito história para as crianças que morriam de medo de anestesia, da broca. Eu fiz histórias, já lá naquela época, eu trabalhava com histórias para ajudar as pessoas com dificuldades, né? Então, eu criei uma floresta encantada, cada personagem tem um significado, né? Cada personagem meu tem 4 expressões de humor: alegre, irritado, assustado, triste, né? E eles são... Eu trabalho com eles, eu vou indo com eles, eu tenho uma floresta que tem vários recantos, né? É aqui onde meus pequenos moram, aqui onde eles se divertem e se encontram, aqui que trocam ideias, experiência com convidados. Há também um lado escuro desses meus contos, porque não é só de luz, sol e flores, existem dificuldades a serem superadas, né? E existe também a biblioteca, que é justamente um grande apelo, o enfoque para que se busque informação, né? Eu trabalhei fazendo nas minhas histórias, eu saí às vezes do site, teve médico meu, amigo, que me pediu na sala de espera de ortopedia infantil, eu criei quadrinhos para serem coloridos, já preparando a criança para dizer onde doía, a intensidade da dor, e teve uma experiência muito incrível. Essa aqui é a Nina, que foi criada a pedido de uma psiquiatra amiga minha que lançou um livro sobre TDAH. A Nina tem todas as características que ela descreve no livro, e foi uma diversão só apresentar a Nina no lançamento dos livros. Bom, até aqui eu falei dos personagens, do que eu faço. Meus personagens tem lá no site, tem em bonecos de feltro, tem através de máscara, que eu faço teatro de máscara, né? Eu disse assim, bom, mas e aí?
pode ser um trabalho muito bonito, criando histórias, eu entro num reino de magia, eu crio esperança, mas o que eu quero destacar aqui é que, além da explicação do porquê dessas histórias que eu fiz agora, é a validação desse tipo de trabalho que eu comprovei num primeiro momento. O segundo momento vai ser na saúde mental. A pandemia me tolheu isso, mas na interatividade na escola, eu posso mostrar para vocês o mágico que foi essa ação. Foi uma coisa incrível. Eu tive uma experiência numa escola com crianças de deficiência auditiva e também outras comorbidades, com crianças agitadas, criamos teatros, foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa muito incrível, né? E tive a melhor das impressões, não é impressão, a melhor das experiências nessa escola aqui de Porto Alegre, em que, por 6 meses, eu adaptei a metodologia pedagógica do 5º e do 2º ano, com crianças com dificuldades de aprendizado e comorbidades, tinham várias patologias ali misturadas, totalmente desconhecida, as pessoas despreparadas, e nós criamos um mundo mágico de interação da Floresta dos Halls para Porto Alegre, que é onde era essa escola, e fizemos um trabalho de conhecer o Rio Grande do Sul, essas crianças mostrando para os meus amiguinhos, para os meus pequenos, como é que era essa dinâmica metodológica e pedagógica de Porto Alegre. E depois tivemos 2 dias de encontro maravilhosos, em que eu fiz várias atividades com ele, teve ônibus, teve bonecos. Foi impressionante como eles fizeram. Gente, eles criaram, cada um se identificou com um dos meus personagens, desenharam esses personagens, do jeito deles, fugiram da metodologia pedagógica, fizeram rap, né? E cantaram e se divertiram. Foi um encontro maravilhoso. A gente trabalhou o conhecer cada um, desenhando o seu próprio corpo e colocando os sentimentos lá dentro, depois conversando. Eu estou acelerando, eu até nem sei direito quanto é que eu tenho aqui ainda de tempo, eu não estou vendo aqui o alô de vocês, né? Eu espero que esteja dando tempo. Essas atividades todas com essas crianças, que foram 6 meses, que culminaram nesses encontros, esses encontros presenciais, nesse encontro presencial de 2 dias. Teve também a feira literária, a mostra de artesanato. Gente, as crianças trabalharam, adoraram trabalhar e se identificaram com o Regolixe, com o meu reino de magia. Foi uma coisa incrível. E o mais importante que houve, que eu acho que foi o elemento-chave da minha apresentação, que é o teatro de máscaras. Através dessas máscaras que você deixa disponível, as crianças se identificam com o personagem e com a característica e o que eles querem dizer. Uma das mais belas experiências foi com essa menina de 14 anos, com um autismo quase severo, que praticamente não falava. Ela se identificou com o Shida. No momento que pôs a máscara, ela falou muito, ela já tinha até cantado um rap por Shida, se emocionou de tal forma que eu tive que pedir licença para ver se eu podia tocá-la e abraçá-la. Ela deixou, foi a primeira vez que ela interagiu com alguém da classe, foi tão lindo que os colegas dela saíram correndo e a abraçaram e se comoveram. Para mim, aqui é uma prova viva que as histórias e os personagens chegam até as crianças. E essas atividades lúdicas permitem a expressão de sentimentos. Em novembro, eu mandei para cada um deles o livro que eles tinham sido feito através das atividades desse meio ano de pedagogia. Era para ser um livro com um pouquinho de cada um deles. Eu não consegui. Eu fiz um livro para cada um. E pasmem, gente, até hoje essas crianças têm contato comigo, me mandam, fazem conversas comigo, trocam ideias, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho 2 sites, um que justamente uma parte desse meu site destinado a adultos e profissionais, eu tenho as ações, né, que consolidam esses projetos, que é a integração na escola, o apoio e acolhimento, que é exatamente essa porta de entrada ao atendimento
de saúde que as crianças, imagina se na escola tem dificuldades, imagina chegarem num atendimento de saúde mental, né? Eu tenho aqui uma partezinha, o meu site assim, cheinha de histórias que semanalmente eu vou apresentando, tá aí o meu site das histórias diferentes. Eu tenho esse site lançado que é Conteúdo e Acolhimento em Saúde Mental, né? Enfim, eu só posso agradecer a oportunidade de apresentar e dizer, gente, pode sim dar leveza, alguma coisa que é muito forte, né? E era isso que eu queria dizer para vocês. Dá sim para a gente seguir adiante com todas as dificuldades. Eu espero que vocês tenham entendido essa ação, né? Eu acho que eu cheguei no meu tempinho. Muito obrigada, Heloísa. Nossa, a gente é que te agradece, Cristina, sim. Tu usaste, né? Terias direito ainda a mais 2 minutos. Eu te agradeço muito, né? Eu acho que a gente vai ter aí muita coisa para conversar, encerradas as nossas apresentações, né? A gente vai passar, então, agora para a nossa última palestrante, a promotora do Distrito Federal, Luísa de Marilac. Seja bem-vinda e obrigada por estar conosco. A palavra é tua, Luísa. Bom dia a todas e todos. Estou aqui ainda me recompondo das emoções, né, da fala da Cristina. Foi muito tocante, Cristina. E, na verdade, eu venho aqui como representante do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude. Eu estou no Distrito Federal, mas nós estamos no Brasil inteiro. E na verdade, assim, acho que venho com uma fala também que questiona um pouco, né, os quadradinhos, né, que a Cristina trouxe aí. Vou aqui compartilhar minha tela com uma apresentação que eu não prometo seguir à risca essa apresentação, porque, na verdade, a ideia é uma conversa aqui, acho que muitas coisas, né, a partir da fala da Lucileia, da fala da Cristina, eu acho que vão precisar, eu vou me sentir tentada a comentar. Então, primeiro, eu acho que é muito importante a gente pensar qual é o lugar, né, da justiça infanto-juvenil no paradigma da proteção integral de crianças e adolescentes. A gente vive no Brasil, pelo menos a gente devia viver, né, esse paradigma da proteção integral, em que crianças e adolescentes, eu vou só mudar aqui a tela para ficar mais claro isso aqui, depois eu volto. Em que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, são pessoas em desenvolvimento, prioridade absoluta e responsabilidade de todos. Então, é muito importante a gente pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal para crianças e adolescentes que não é para o sistema de justiça, é para todos nós. Né? Acho que a Cristina trouxe aqui um exemplo de proteção integral, né? A proteção integral é justamente quando a gente considera crianças e adolescentes como sujeitos, né? Quando a gente deixa de falar sobre eles e a gente passa a falar com eles, quando a gente deixa de trabalhar, né? De realizar o trabalho para eles e passa a realizar um trabalho com eles. Né? Então, acho que a gente, embora desde 1990, né, na verdade, desde 1988, com a Constituição Federal, desde que a gente tem a proteção integral como paradigma, a gente ainda tem muito que caminhar enquanto história, enquanto experiência, né, para que, de fato, a gente possa trazer crianças e adolescentes para o protagonismo das políticas públicas. E quando a gente fala de política de saúde mental, e aí conversando, dialogando aqui com a fala da Lucileia, a gente vê o quanto ainda a gente tem uma estrutura de política de saúde mental que não é com crianças e adolescentes, né? Mas que é, talvez, para crianças e adolescentes, às vezes até a despeito de crianças e adolescentes, infelizmente. E aí,
me chamou muito a atenção no final da apresentação da Lucileia, a imensa demanda, né, que o sistema de justiça leva ao setor lá de saúde mental aí de Santa Catarina, relacionada às internações compulsórias. E é essa questão que eu venho tentando discutir, tanto lá na rede do Distrito Federal como nacionalmente, para que a gente possa pensar na doutrina da proteção integral e pensar como é que essa internação compulsória, como é que essa intervenção do sistema de justiça, ela pode se dar, ou se deve se dar, com base na doutrina da proteção integral. Então, na doutrina da proteção integral, que considera crianças e adolescentes sujeitos de direitos, que considera a situação especial de pessoas em desenvolvimento, então, que não são tratadas como adultos miniatura, né? Então, assim, a responsabilização de crianças e adolescentes tem que ser adequada ao seu desenvolvimento, o atendimento de crianças e adolescentes, a especificidade das políticas, dos serviços, precisam se dar conta e ser adequados a essa característica. E criança e adolescente como prioridade absoluta significa que precisam ter que nós precisamos, enquanto país, e cada estado, cada município, precisa ter a prioridade das políticas para crianças e adolescentes, desde os orçamentos até a execução dessas políticas, né? E, no entanto, muitas vezes a gente vê, né, as políticas para criança e adolescente seguindo, né, como se fosse assim, uma abinha lá da política geral, né, e não a prioridade absoluta, né? A gente raramente tem visto a prioridade absoluta de fato para crianças e adolescentes, especialmente assim nas políticas de saúde, nas políticas socioassistenciais. A gente vê até mais na política de educação, até por uma questão mais óbvia, né, da universalidade do ensino, desde dos 7 anos de idade, né, desde os 6 anos de idade, na verdade, que é no ensino fundamental, mas com a progressiva tentativa de universalização também da educação infantil, né? Então, acho que aí na política de educação a gente vê uma prioridade absoluta mais clara, né, do que, na verdade, nas outras políticas que muitas vezes se abre uma aba, se abre um pontinho lá para crianças e adolescentes, quando o grande motor está lá destinado a uma política mais geral. E crianças e adolescentes como responsabilidade de todos, que é um dos pés dessa doutrina de proteção integral, significa que família, sociedade, Estado, todos nós temos responsabilidade com a violação e a possibilidade de violação de direitos. E aí é importante a gente pensar que o lugar da justiça infanto-juvenil, hoje, com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mais esse lugar centralizador. Ele não é mais central da política da infância e juventude. A política da infância e juventude, a centralidade é o poder executivo, não é o judiciário. E aí começa o nosso questionamento, né? Como é que a gente tem uma medida excepcionalíssima, que é a que retira crianças e adolescentes do seu convívio familiar e comunitário, através de uma internação, como é que essa medida ela pode estar em muitos estados, em muitos municípios, centralizada no poder judiciário, né? Assim, quando se trata de uma medida que precisa ter parâmetros médicos, né? Então, e que precisa ser excepcionalizada e evitada ao máximo. Então, assim, eu acho que só para trazer aqui um pouco do panorama da discussão que eu pretendi fazer aqui nesse colóquio, e que eu estou muito honrada de estar participando, na verdade, assim, sair um pouco dos muros do Distrito Federal e poder estar aqui discutindo com vocês dessa terra linda, né, de Santa Catarina, algumas reflexões. Depois, se quiserem, eu posso compartilhar essa apresentação para que vocês possam, quem tiver interesse, dar um pouco mais olhada
nesse quadro, que não vai dar tempo de eu explicar direitinho, mas o principal era dizer que nós saímos no Código de Menores de um lugar em que a justiça da infância e juventude era central na política de atendimento, para um lugar em que hoje, com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é mais central. E nem está no topo da pirâmide hierárquica, né? Está lateral, está em lugar de igualdade com a execução das políticas públicas. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente coloque isso para que as próprias políticas, os executores de políticas e dos serviços, eles se potencializem perante o próprio sistema judiciário. Claro que uma decisão judicial num processo judicial precisa ser obedecida, né? Tem toda a regra da tripartição de poderes mas o judiciário, ele atua na exceção, ele não atua no dia a dia. O dia a dia são as políticas que são executadas pelo Poder Executivo, né? Então, isso é extremamente importante. E aí eu vou passar aqui logo para dizer para vocês que a política da infância, de atendimento à criança e adolescente, ela se organiza em rede, né? Pelo paradigma da proteção integral, e o Estatuto da Criança e Adolescente convida a gente a atender crianças e adolescentes em rede, então, numa integração operacional de órgãos, né? Então, a gente atende ao princípio da incompletude institucional, as instituições não são completas, não abarcam todos os aspectos, e, portanto, a gente precisa abrir o diálogo para que essa rede de proteção, ela de fato aconteça. Eu coloquei aí a imagem dessa rede do trapezista, né, que é justamente para que crianças e adolescentes possam dar os seus grandes saltos, né, de desenvolvimento. A gente precisa ter uma rede forte ali embaixo para proteger de eventuais quedas, né? É muito importante a gente pensar, a gente colocar também que o atendimento de criança e adolescente atende ao princípio da territorialidade, da municipalização, ou seja, o município, que é a menor unidade que está próxima do atendimento da criança e adolescente, é que deve ser o local central das políticas de atendimento, inclusive de saúde mental. E a intersetorialidade, que é essa possibilidade de diálogo entre as várias políticas. Então, existem várias redes dentro dessas redes de proteção de crianças e adolescentes municipais, né? Então, a gente vai ter municipais e estaduais e em nível nacional. Então, a gente vai ter, dentro dessa grande rede de proteção a crianças e adolescentes, a gente vai ter a proteção e a responsabilização no sistema de justiça, a gente vai ter a RAPS como rede de atenção básica à saúde, e a rede de atenção psicossocial, né? A rede de atenção básica à saúde é a rede de atenção psicossocial na área da saúde. A gente vai ter, dentro da assistência social, a rede socioassistencial com todas as suas complexidades, alta complexidade, média complexidade, a rede educacional e a rede familiar e comunitária. Então, são várias redes que se interconectam para que a gente possa dar conta dessa proteção a crianças e adolescentes em situação de desenvolvimento, com prioridade absoluta, né? Então, acho que é muito importante a gente chamar sempre a atenção dessa prioridade absoluta e desse olhar para crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Aí eu trago aqui alguns atores que são muito importantes nessa rede de proteção a crianças e adolescentes. A gente vai ter a família e a escola como protagonistas lá nas políticas básicas, né? Como agentes que estão à frente para que crianças e adolescentes possam ter acesso a seus direitos fundamentais. Depois, quando, né, se por acaso esse primeiro plano do sinalzinho verde que a gente tem aqui, né, ele não tiver atendido, a gente vai ter o Conselho Tutelar para atender esse sinal amarelo, né, quando crianças e adolescentes estão em situação de desproteção. E, por último, a Justiça da Infância só quando houver um sinal vermelho. Então, é só para a gente ter uma ideia desse lugar desses vários atores. E aí tem um lugar muito importante no caso de ameaça de violação de direitos, ou mesmo de violação de direitos de crianças e adolescentes,
que é o mais do cotidiano, que é o Conselho Tutelar, que tem uma interface mais municipalizada ali no município, cada município tem seu Conselho Tutelar com capilaridade para poder dar conta da articulação com as políticas públicas. Então, ela é a ponta inicial desse fluxo de proteção na grande maioria das vezes. E é justamente o Conselho Tutelar que formaliza normalmente as demandas para o sistema de justiça em relação às questões de saúde mental. Então, são pontas que a gente vai precisar estar trabalhando no nosso país, nos nossos municípios, nas nossas redes, para que a gente possa ajustar e tentar reorientar esse fluxo que está centralizando a justiça como demanda de internação de crianças e adolescentes em saúde mental. A gente tem as situações que normalmente são as seguintes, né? As famílias chegam aos conselhos tutelares muito desassistidas, né? Muito desesperadas, muito sem opções, com aquelas crianças que, olha, aqui ninguém aguenta mais, aqui ninguém quer, não obedece ninguém, não aceita tratamento, só fica na rua, está usando drogas, ameaça todo mundo, vai acabar matando um da gente, o Estado tem que fazer alguma coisa. E chega no Conselho Tutelar, e aí o Conselho Tutelar, com aquelas situações, sem que essa rede, quando essa rede não está suficientemente articulada, nessas outras redes que a gente vai ter, socioassistencial, rede de saúde, especialmente a saúde mental executada nas unidades básicas de saúde, né? A gente não pode pensar em saúde mental só secundária, a gente tem que começar a saúde mental na atenção primária. Aí a gente vai, mas aí, assim, na falha desses mecanismos, a gente vai buscar de cara, assim, sem essa articulação, ou na ausência, ou na falha dessas articulações, a internação psiquiátrica como um ato judicial. Então, se busca o sistema de justiça que, de fato, na maioria das vezes, não está preparado para excepcionalizar a internação. Então, quando recebe a demanda, diz, chegou no sistema de justiça, então é hora de internação, sem questionar essa hora, né? E nós precisamos questionar essa hora. A gente vai ter aqui como paradigmas duas leis, né? A Lei Antimanicomial e a Lei 11.343, que estabelece o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Em ambas as leis, a internação é exceção, ela não é regra, ela não pode ser regra. E na lei antimanicomial, só a lei antimanicomial é que faz previsão de internação compulsória, a lei da política de drogas não faz, tanto que a gente vai ter resoluções, a resolução número 8 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que coloca que a internação compulsória de usuários de drogas sem prática de delito configura-se total anomalia em oposição ao ordenamento jurídico brasileiro, não sendo atribuição do judiciário determinar essa internação quando tenha por finalidade única e exclusivamente o tratamento de drogadição. Então, é uma questão que acho que está problematizada, mas que a gente precisa ampliar esse debate nos níveis municipais e locais para que a gente possa encontrar fluxos diferentes e mais protetivos de crianças e adolescentes. Eu estou vendo aqui mais 2 minutos, sim, eu estou terminando. Eu trouxe aqui esse slide só para falar da angústia, né, que os profissionais que lidam com essas crianças e com essas famílias têm, né? Então, o que a gente faz se acontecer alguma coisa com essa criança, a gente não tiver feito nada, com esse adolescente, a gente não tiver feito nada, e por isso a internação acaba brilhando como uma luz mais forte, diante da pressa, diante dessa angústia de fazer alguma coisa, quando muitas vezes as políticas, né, a política que nós temos desenhada é uma política sistemática, uma política cotidiana e uma política que, portanto, tem os seus tempos, né, de resultados, e que muitas vezes são mais compatíveis com os resultados, com os tempos também humanos, com os tempos também dos sujeitos, né? A gente é que cria expectativas aí diferenciadas. As respostas dos conselhos é sempre como vamos encaminhar para a comunidade terapêutica ou para a internação compulsória,
família, a resposta dos equipamentos de saúde, eles ficam, não, vamos internar, a família quer internar, o Conselho Tutelar veio aqui, tem que internar, sim, vamos internar, mas onde? E não providenciam dentro do próprio sistema mecanismos de internação de curto prazo, de curto período, que sejam mais salutares para a convivência daquela criança com família e sociedade, comunidade. E as respostas do sistema de justiça normalmente autorizam o financiamento dessas internações, estabelecem as buscas e apreensões. Eu não vou falar tudo em homenagem ao meu tempo, a gente teria aqui ainda a discussão das comunidades terapêuticas como acolhimento de adolescentes, né, que é uma tentativa da resolução do CONAD, do Conselho Nacional de Álcool e Outras Drogas, de legitimar essas internações como acolhimento, mas que, na verdade, não se trata de acolhimento, se trata de internação, e uma internação que rompe com a municipalização, que ameaça a liberdade, que a gente precisa ampliar a nossa discussão crítica a respeito disso, porque ameaça o que nós estabelecemos no Estatuto da Criança e Adolescente como prioridade absoluta, como escuta de crianças e adolescentes, como direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, a gente vai precisar, nacionalmente, ampliar a coragem. Até porque, quando o tempo de internação acaba, né, o que a gente tem de sobra? Né? Qual foi o custo? Quais foram as violências colaterais que essa criança e esse adolescente foram submetidos? E as respostas continua do mesmo jeito ou está pior. A família, será que descansou durante esse período? Né? Como é que fica com os vínculos com a família? Né? E aí, com a família, com a escola, com os grupos, né? E aí acaba se voltando para o mesmo ciclo e daqui a pouco internar de novo, diante da situação, diante do comportamento que não foi transformado, até porque as internações normalmente acabam sendo momentos de profunda medicalização e pouca articulação em rede. A gente também precisa transformar isso, e isso a gente só vai transformar falando sobre isso, discutindo e ampliando as discussões. Trago aqui uma página de referências e, por último, não trouxe, que pena. Eu tinha achado que eu tinha colocado um poema, mas, enfim, é isso. Muito obrigada pela paciência e pela escuta de todas e todos. Bom, então, pessoal, obrigada, Luísa. Apresentação que fecha com muitas coisas que muitos de nós, muitas angústias, muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Infelizmente, a gente ainda tem algum tempo, muito pouco tempo, porque eu tenho a sensação que esse debate seria um debate extremamente longo, tem muitas coisas sobre as quais a gente precisa, sim, tu tens razão, conversar, não existe outra forma de nós mudarmos esse estado de coisas se nós não sentarmos às mesas, né, todas as redes, para podermos dialogar e buscar soluções. Né? Nós temos ainda algum tempo, eu acho que a gente vai acabar estendendo um pouquinho, nós não vamos ter muito tempo para o diálogo, para o debate, que eu imagino que deva ter suscitado o interesse, né, das pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando conosco, mas eu gostaria de, como moderadora, tentar fazer alguma articulação entre as falas de vocês três, da Lucileia, da Cristina e da Luísa, né? No sentido de provocar essas necessárias reflexões quando a gente fala de uma coisa extremamente delicada e sensível, que é criança e adolescente. Né? A gente tem em Santa Catarina, e penso que em boa parte do Brasil, uma boa rede quantitativa, no entanto, qualitativamente frágil, para olhar para a criança e para o adolescente como sujeito das suas próprias histórias, como nos trouxe a Luísa, como nos trouxe a Cristina. Né? Criança e adolescente, na política nacional de saúde mental, não é, no meu entendimento, e penso que a fala de vocês
legitima isso, ainda o protagonista dessas ações, né? A Cristina nos traz de forma muito clara a importância, a necessidade e a viabilidade da criança e do adolescente serem sujeitos das suas histórias, junto com as suas famílias, que a Luísa traz com muita propriedade. As nossas famílias estão em sofrimento, não são só crianças e adolescentes, né? E nós precisamos nos articularmos e promovermos discussões e políticas que enfoquem para esse aspecto, né? Nós realmente, Luísa, invertemos o modelo de cuidado. O cuidado de crianças e adolescentes com demandas de saúde mental e de atenção psicossocial está quase que totalmente judicializada pelos mais variados motivos. No entanto, e a Lucileia traz isso, a nossa rede de cuidado, nós temos um município de 295 municípios, 9 CAPs infantis, né? Nós precisamos olhar para isso, onde é que estão sendo cuidadas as nossas crianças e as famílias, né? Então, eu gostaria, eu não sei como é que se a gente vai ter tempo, eu penso que não, porque nos faltam 15 minutos, né? E nesses 15 minutos finais, eu queria que vocês, cada uma de vocês, nas suas falas, nas suas práticas cotidianas, pudessem trazer provocações para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, sejam trabalhadores da atenção básica, da atenção primária, que precisam, eles são a porta de entrada de cuidado no Sistema Único de Saúde e estão absolutamente fragilizados, e não é só por conta da pandemia, esse problema anterior à pandemia, no que diz respeito a como cuidar dessas crianças e adolescentes, que chegam nas unidades básicas de saúde com sofrimento psíquico intenso, né? A pandemia vai agravar isso. A Cristina falava isso, né? Crianças assustadas, crianças com medo. Se nós, adultos, nos fragilizamos e adoecemos por conta da pandemia, o que dirá de crianças e adolescentes, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse, nesses minutos que nos faltam, que nos restam, lançar algumas provocações para quem estiver nos acompanhando, trabalhadores da rede de atenção psicossocial, trabalhadores dos hospitais, dos centros de atenção psicossocial, da atenção primária, provocações no sentido de o que nós, trabalhadores das redes, né, e não só da rede de saúde, podemos pensar, refletir, propor para olhar para o sofrimento dessas crianças e adolescentes inseridas num contexto familiar, social, escolar, né, de trabalho, nesse atual contexto da vida brasileira, esse difícil contexto da vida brasileira, da vida social, da vida econômica, né? O que nós podemos deixar como reflexão para essas tantas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu deixo com vocês e deixo vocês à vontade para fazerem essas considerações. Bom, do ponto de vista aqui do Núcleo de Saúde Mental, eu acredito que o nosso grande desafio é fortalecer a rede de atenção primária à saúde para que ela tenha um olhar para a saúde mental, né? Porque hoje a saúde mental ainda é muito fragmentada da saúde. Existem tabus, estigmas, que a gente parece que vai ter que desconstruir eternamente, assim, né? Nós temos hoje um pequeno grupo aqui, né, dando conta de tudo isso da saúde mental, que, no meu ponto de vista, não deveria ser assim, porque nós temos a saúde tão ampla, tantos atores trabalhando na saúde, e se a saúde mental fosse integrada a esse contexto, nós teríamos mais redes, né, mais, como a Heloísa falou. Eu me identifiquei muito com a fala da Cristina, porque eu também sou psicóloga, trabalhei muito tempo no locus mesmo, né, com as crianças, adolescentes e também com o público adulto, né, e é o nosso ideal
né, Cristina? Isso aí que você faz, é o nosso ideal. E a fala da Luísa, que trouxe essa questão da judicialização tão presente hoje, né, que parece que a gente entrou nesse emaranhado e não consegue sair, essa visão da criança como pequeno adulto, essa coisa lá da Idade Média, né, que parecia tão já enterrada, e, no entanto, está aí destituindo a criança desses direitos básicos, né, e aquelas falas da família, jogando essa criança para um lugar que a família desconhece, né? E que todos desconhecem, na verdade, né? E a criança tendo que ser ali um pequeno adulto, dando conta de tudo aquilo, e a gente sabe os traumas e a desvinculação que isso acaba acontecendo, né? Então, gente, assim, a grande esperança realmente é fortalecer todos os atores que trabalham com a saúde. Eu não digo só a saúde mental, porque para mim a saúde mental ela está inclusa, né, da saúde. Nós não somos um organismo, uma máquina, né? Nós somos sentimentos, subjetividade, como a Luísa trouxe, e a Cristina também. E se não desenvolvermos essa singularidade, essa subjetividade, que sociedade que a gente está construindo, né? Uma sociedade sociopata, é isso que a gente quer, né? Porque a partir do momento que o ator que se diz normal, né? Esse ser humano que se diz normal, ele não tem sentimentos, né, para essa saúde mental, eu acredito que a gente está se tornando meio robótico, assim, né? Então, eu acho que é trabalhar a sensibilização sempre. Eu sou muito entusiasta, né, da saúde mental e estamos aí, né? O núcleo aqui está se reestruturando, eu acho que nem vai ser mais um núcleo, né? Eu espero que seja para melhor, que a gente tenha mais atores e que um dia a gente possa acabar com essa demanda, né, compulsória judicial aí, para uma coisa mais da prevenção mesmo, porque eu acho que saúde ela é prevenção, né? Ela não é apagar incêndio, não é institucionalizar, né? A gente precisa trabalhar a nossa sociedade por uma coisa mais saudável do que isso que a gente está vivendo. Era essa a minha contribuição. Obrigada, né, pelas apresentações, obrigada pela coordenação aí. Fiquei muito feliz de participar dessa mesa, me deu bastante esperança. É isso. Então, vamos lá. Isso é fundamental. Fala, Cris. Acelerando, como a gente diz. Bom, eu já sou acelerada por natureza. Mas que desafio que se apresentou, né? A gente teve um olhar de como é uma situação que está em Santa Catarina, o olhar da Luísa, que fala sobre a questão da rede, como é que a gente incorpora, e eu sempre lembro a questão do invisível, a possibilidade de deixar de ser invisível aquilo que a gente põe para debaixo do tapete, que é a coisa chata da saúde mental, da criança que incomoda, porque ela está reagindo do jeito dela, né? Um parênteses, adorei o farol que a Luísa colocou lá na programação. Nós, nos nossos grupos de ajuda mútua, a gente trabalha muitos faróis internos. Quando está amarelo, gente, liga para alguém. Está vermelho, sai correndo para o atendimento. Então, esses faróis, a gente usa também os faróis internos e saúde mental. O que eu queria dizer é que, quando eu brinco que eu saio da casinha, é que é esse outro olhar. Aquelas crianças que vocês viram que eu fiz aquele trabalho, a professora que me chamou e eu fiz a parceria, ela foi jogada ali porque ela estava para ser aposentada e não tinha onde colocá-la, e colocaram ela numa classe de crianças, que na época se chamavam crianças especiais. Ela não tinha a menor ideia do que era, ela me chamou desesperada para trabalhar com ela, para entender, e um dos meninos tentou matar aquela menina que falou que era muito fechada. Ele se incomodou com ela, pegou um galho e saiu correndo para matá-la. Se estressaram. Digo, o que fizeste? A diretora chamou os bombeiros, a outra chamou a polícia. Digo, e tu, o que tu fizeste, Maria Lúcia? Disse, Cris, sabe, eu olhei para ele e disse, posso te dar um abraço? Ela abraçou ele, botou ele no colo e parou a coisa, foi um colo. Foi uma reação absolutamente despreparada, ela não tinha a menor informação, mas ela teve o olhar humano. Então, é isso que eu passo aqui. Tenha uma certeza que nessa rede de atendimento, se tiver a humanidade na recepção, se essas crianças tiverem visibilidade dos seus sentimentos, facilita até mesmo essa integração família, atendimento,
fica muito mais fácil. Era isso que eu queria dizer. Adorei estar com vocês. Nós também adoramos estar contigo, Cristina. Foi muito importante e trouxe para a gente essa coisa que eu acho que a gente tem que aprender a valorizar mais, porque é o que somos, humanos. Né? A gente tem que, às vezes, abandonar um pouco essa tecnicidade que a gente coloca nos atendimentos, né? Os padrões estabelecidos, os diagnósticos formalizados, os DSM-3 da vida, que dizem tudo e não fazem nada. Né? Vou passar a palavra para a Luísa, lindo. Vou passar a palavra para a Luísa, senão a gente desanda aqui a falar o resto do dia. Eu estou doida por um bonequinho desse, Cristina. Que lindos, que lindos, lindos. Mas eu acho, Heloísa, do que você traz como convite para a gente em relação à provocação para os trabalhadores da saúde mental, e os trabalhadores da saúde, e os trabalhadores dessas redes, dentro das várias redes, né? É isso que você acaba de trazer, né? Sair do protocolo, né? Assim, superar o protocolo, usar o protocolo como fluxo, acho que é importante, organização, método, mas furar esse protocolo, sair desse protocolo para enxergar pessoas, para enxergar as pessoas que estão do outro lado. Né? Eu acho que a gente está fixado nos protocolos. E quando a gente coloca nesses protocolos a judicialização sem essa extraordinariedade que deveria ter, é porque a gente formaliza essas relações, né? A gente vê o quanto as pessoas estão ansiosas por uma solução burocrática que ela não é real na vida das pessoas. A solução burocrática não é real. O encaminhamento, muitas vezes, não traz maior felicidade. Então, assim, se não traz maior felicidade, se não traz mais harmonia, se não traz melhor convívio, então não encaminha, fica comigo, deixa que eu vou trabalhar primeiro isso, né? Eu acho que cada um de nós, como trabalhadores dessa rede de proteção, nós precisamos enxergar as crianças e adolescentes e suas famílias como sujeitos, e a gente precisa tratá-los como sujeitos, dialogar como sujeitos. Eu acho que nós estamos numa sociedade que parece que a imaturidade emocional é a regra, então a gente precisa, em cada atuação nossa, chamar as pessoas a atenção para suas emoções, chamar a atenção das pessoas para o que de fato importa, né? Para o que de fato importa, que é esse cotidiano das relações, né? Que é os sentimentos, que é as emoções, como elas se expressam. Né? A gente precisa ensinar as pessoas a expressar suas emoções. Acho que esse trabalho da Cristina é genial, porque esses humores, né? As pessoas elas reagem, elas falam, sem saber que é raiva, sem saber que é medo, sem saber que é tristeza que elas estão sentindo, né? Então, que aquele menino que está lá na rua se drogando e que volta para casa e que ameaça a mãe e que tira tudo de dentro de casa para voltar para a rua, ele está querendo pertencer, ele está querendo colo, ele quer o abraço, ele quer ser olhado, ele quer ser visto, mas a gente está perdendo, né, enquanto profissionais, de ajudar essa sociedade, de ajudar as pessoas a se comunicarem consigo próprias, com seus sentimentos, para poder olhar para o outro e se comunicar com o sentimento do outro. Eu acho que esse desafio é um desafio de crescimento humano de todos nós enquanto sociedade. Acho que se a gente não partir para isso e a gente ficar só fortalecendo os protocolos burocráticos, a gente vai cada vez mais desumanizar e a gente vai ter uma sociedade cada vez mais adoecida. Né? Isso é o que eu tenho visto, né? E tenho visto também o outro lado da moeda. Tenho visto os resultados dos atendimentos comprometidos, humanos, sensíveis, né? E o quanto são transformadores,
o quanto são transformadores, o quanto os profissionais que não estão preocupados em fazer o encaminhamento e em cumprir o protocolo, e que estão preocupados em dialogar, em acessar as pessoas, como eles fazem muita diferença. Então, se a gente não trouxer isso para a formação básica, se a gente não trouxer isso para a linha mestra de atendimento de todos nós, em qualquer área, seja na saúde mental, seja na educação, na assistência, no judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na universidade, na escola, a gente vai ficar fazendo de conta, porque a gente faz de conta que cumpre um papel, mas a gente não está cumprindo papel nenhum. A gente não está cumprindo papel nenhum, né? A gente está só burocratizando as relações e criando números, gerando estatísticas, sem gerar felicidade. E eu acho que a gente precisa gerar felicidade. Acho que esse é o nosso compromisso. Se a gente não estiver fazendo isso, a gente não está fazendo nada, né? Acho que esse queria que fosse essa a minha provocação. Ótimo, maravilhoso, né? Eu estava aqui pensando, e aí já encaminhando para o nosso final, a Cris falou numa coisa de sair da casinha, que é um termo que a gente usa muito na saúde mental, quando a pessoa está delirante, enfim, né? Eu tenho comigo que tanto adulto quanto principalmente crianças e adolescentes, que na sua imaturidade natural, né, com uma extrema dificuldade de falar, se nós adultos já temos dificuldades de falar das nossas angústias, das nossas tristezas, quem dirá essas crianças, e no contexto familiar e de vida e social que elas vivem, muito mais. Então, quando a Cris fala de sair da casinha, eu tenho comigo que talvez não, com certeza, para muitas crianças e adolescentes, sair da casinha é o único recurso que elas têm para sofrer um pouco menos, né? Ou para dizer, estou em sofrimento, por favor, me ajuda, né? E nós, trabalhadores de todas as redes, de todos os sistemas, nós precisamos começar a olhar um pouco mais para o que dizem essas crianças e esses adolescentes, né? Eu conheço alguns centros de atenção psicossocial, inclusive aqui em Santa Catarina, inclusive em alguns onde eu trabalhei, onde a criança só é atendida, ou o adolescente, criança, evidentemente, a partir de 7, 8 anos, tem a sua fala, tem o seu sentimento e consegue se expressar. Mas tem alguns serviços que não atendem adolescentes que não estejam acompanhados de seus pais, de suas mães e seus responsáveis. De novo, né, colocando essas pessoas como objetos, né, e não como sujeitos, e aí protocolizando o tratamento, impondo o tratamento, né? Não raro a gente vê criança, os adolescentes, principalmente, né, se negando ao tratamento, mas a gente não questiona por que ele não participou, ele não foi ouvido, ele não foi considerado, né? Então, acho que a reflexão é essa. Quando a gente fala, o Sistema Único de Saúde criou uma coisa chamada política de humanização, né? Então, a gente precisa, como humanos, se reumanizar para cuidar do sofrimento alheio, né? São coisas que eu acho que a gente tem que parar para pensar. E aí, finalizando, eu acho que uma das coisas, dos possíveis encaminhamentos para gestores, para trabalhadores de todas as redes, para a escola, nós precisamos lutar fortemente para garantir qualificação profissional. Eu concordo com a Lucileia, eu não gosto da palavra capacitação, você não capacita ninguém, você qualifica aquilo que as pessoas têm e que estão dando o seu melhor, você melhora, você qualifica. E se nós não investirmos nos nossos trabalhadores, em todas as redes, da atenção primária, a maior complexidade, nós vamos estar sempre correndo atrás do prejuízo, sempre buscando mais e mais protocolos para darem conta das nossas
das nossas necessidades e não necessariamente das necessidades dessas crianças e adolescentes. Então, a gente precisa lutar bravamente para garantir nas políticas públicas municipais, estaduais e federal um investimento forte no trabalhador, de todas as redes, no sentido de humanizá-lo, né? E de privilegiar esse olhar que todas nós aqui falamos hoje, o olhar para o sujeito, né? Para a vida, para a felicidade, como a Luísa falou, né? Meninas, nós já passamos 3 minutos. Eu quero agradecer imensamente o prazer, o privilégio de estar com vocês aqui, de conhecer vocês. A Lucileia eu conheci, ela ontem me lembrou, ela já foi minha aluna, né? Mas foi assim das melhores oportunidades que eu tive na minha vida profissional, saber que a gente não está sozinho nessa luta, que a gente pensa muito parecido, que a gente sente muito parecido, né? E que, por isso, a gente vai conseguir avançar e conseguir criar possibilidades que essas redes, né, que é o nosso ideal, como a Lucileia falou, que elas se tornem reais para o Brasil todo. Muito, muito, muito obrigada. E eu gostaria só de, para finalizar, esse profundo agradecimento, eu até acho que ver com a técnica, com o pessoal, eu gostaria muito de ter o material de vocês 3 comigo, né? Para poder acrescentar em tudo aquilo que eu venho lendo, pesquisando, estudando e praticando. Muitíssimo obrigada.